Boa noite e uma paz do Senhor para todos os irmãos de Cristo, amém? Glória a Deus. Como estão vocês? Está tudo bem? Agora são 10 horas e 15 minutos. Nós vamos dar início a uma mensagem abençoada, aquela que vem do céu. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o pessoal do Facebook, do WhatsApp, pessoal aí do YouTube. Glória a Deus. Ó, gente, o meu canal no YouTube é Profeta Ezequias, tá? Entra lá, dá um like, entendeu? Ó, aperta o sininho, compartilha. É muito bom compartilhar a palavra de Deus, tá? Não estão aqui para compartilhar nada de insegurança, não tem nada de acidente, tudo é palavra de Deus. O mais importante é compartilhar a palavra de Deus para o Brasil e o mundo, porque o pessoal está precisando da verdade, o pessoal está precisando de Deus, tá? Que o nosso país, irmão, e o mundo, o pessoal está muito afastado de Deus, eles não sabem as consequências que tá para vir, então a gente tem que estar preparado, tá, irmão? Tá? A gente tem que estar preparado, tá? A gente tem que estar preparado para a vida de Jesus, entendeu? E as coisas não vão ficar boas, não. Aí, a cada dia que passa, as coisas estão ficando piores, entendeu? Cada dia as coisas estão acontecendo, coisas diferentes, e tem gente que nem tá aí para as coisas de Deus, tá? Só lembra de Deus na hora da dor, na hora que tá com a barriga cheia, na hora que não tá com saúde, tranquilo, nem tá aí para a palavra de Deus, tá? Então vamos aproveitar, gente, hein? Vamos abraçar essa oportunidade que Deus está dando para nós, entendeu? Escolher, né? Adorar Ele com espírito e verdade, entendeu? E, né? Para ganhar a salvação, amém? Nós temos que escolher as coisas lá do alto, mas não as coisas da terra, amém? Vamos escolher as coisas do céu, mas não as coisas da terra, amém? Tem muita gente que está mais preocupada com as coisas da terra do que com as coisas do céu, amém? Glória a Deus, é desse jeito, amém? Queridos irmãos, né, bom falar dos irmãos aqui, que Deus abençoe aí meu pastor Isaías, né? Irmã Libéria, né? Meu irmãozinho aí, né? O irmãozinho Isaac, né? Que Deus abençoe essa família abençoada, que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês, tá, varão? Abençoado. Deus abençoe a irmã, né? Irmã Olinda, irmão Daniel, essa família abençoada, o pastor Henrique, né? Irmã Livina, né? Também. O pastor Henrique que mora aí na frente, que Deus abençoe ele, família. Irmã Olivina, né? E irmã Selma, né? Irmão Magno, né? Pastor Jonas, que Deus abençoe toda essa família abençoada. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, ó, Deus abençoe nosso ministério, né? E, né? E que nós continuamos na bênção, que as coisas vão crescer na família universal. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe minha filha Ezequiele, né? Meu genro Rebim, né? Minha netinha Luna, né? Meu filho Marcelo, minha netinha Alice, minha nora Maquele, que Deus abençoe vocês todos aí. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, né? Meu irmão Mateus, irmã Néa, né? E Deus abençoe também irmão Rocha, irmã Antônia. Deus abençoe irmão Pedro, né? Irmã Araci, que mora em Rondônia. Meu primo Paulo, que mora lá nos Estados Unidos. E irmão, né? Irmão Alexandre, que mora em Portugal. Deus abençoe a irmã Célia, que mora lá em Viana. E Deus abençoe toda a família humana na face da terra. Deus abençoe a minha cunhada Luzia, né? A Martinha. Deus abençoe a todos vocês aí de fundão. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês todos aí, família. Deus abençoe o Brasil, o mundo, tá? Todos os missionários, pastores, evangelistas, diácono, diaconisa. Amém? Missionário, missionária. Que Deus abençoe, que dá fortaleza. Deus abençoe, né? A irmã Flávia, né? A irmã Flávia, né? A Levita. Glória a Deus. Deus abençoe vocês todos aí, né? Meu pastor Demar, né? Aqui pertinho, olha. Quase toda quinta-feira eu vou lá fazer uma visitinha ao pastor Demar. Deus abençoe o pastor Demar e família e a igreja. Que o Espírito Santo de Deus esteja do lado de vocês, protegendo vocês em todo sentido. Amém? Glória a Deus.
Queridos irmãos, vamos dar início à mensagem que veio do céu. É uma mensagem muito importante, tá, irmão? Abre a Bíblia comigo, Provérbio, capítulo 23, versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbio, capítulo 23, versículo 7, que diz assim: porque conforme pensa em seu coração, assim ele é. Come e bebe. Te diz ele, mas não está contigo o seu coração. Só tem aí. Agora eu faço a pergunta: o que significa? Né? O que Deus tem a dizer para mim, para você e para todos? Irmão, o tema dessa mensagem é hábitos de pensamentos. Hábitos de pensamento. Irmão, os hábitos, os pensamentos formam um caráter. Glória a Deus, aleluia. Como o homem imagina no seu coração, assim é. Muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia. E esses pensamentos têm muito que ver com a formação do caráter. Está entendendo a mensagem, varão? Então, glória a Deus, bem forte aí. Nossos pensamentos têm muito, irmão, deve ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na mente. O pensamento mal significa, irmão, mais impressões. Se os pensamentos são puros, é avivado o pulso espiritual, aumentando a capacidade de fazer o bem. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo a mensagem, né, varão? É como uma gota de chuva, prepara o caminho para outra, umedecer a terra. Assim, um bom pensamento prepara o caminho para outro. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte. Está entendendo a mensagem? Queridos irmãos e irmãs do meu Brasil veranil, poder para escolher o assunto dos pensamentos está dentro das possibilidades de qualquer pessoa escolher os assuntos que ocuparão seus pensamentos e moldarão o seu caráter. Queridos irmãos, requer esforço pessoal. Irmão, ninguém a não ser vocês mesmos poderá dominar seus pensamentos. Na luta para alcançar a mais elevada norma, o êxito ou fracasso depende do caráter. Depende do caráter e de como os pensamentos são disciplinados. Se estão bem cingidos
como Deus determina que o sejam. Dia a dia, eles estarão nos temas que nos ajudarão no sentido de maior dedicação. Se os pensamentos são justos, então em resultado, as palavras serão também, as ações serão de natureza e trazerem alegria, conforto e serenidade às pessoas. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte. Amém? É desse jeito. Queridos irmãos, precisam ser educados. Os pensamentos precisam ser educados. Prepare o entendimento para que trabalhe na direção certa. E segundo a ordem de planos bem elaborados, então cada passo representa um avanço e nenhum esforço ou tempo é perdido em seguir a ideias, vagas e planos casuais. Irmão, precisamos considerar, observa bem, precisamos considerar o alvo e o objetivo. O alvo e o objetivo da vida. E conservar sempre em vista propósito digno. Cada dia os pensamentos devem ser educados e mantidos em direção ao alvo como a bússola para o polo. Cada um deve ter seus alvos e desígnios. E então fazer com que todo pensamento e ação seja de modo a realizar aquilo o que se propõe. Os pensamentos precisam ser, irmão, controlados. Glória a Deus, aleluia. Precisam ser controlados. Deve haver firmeza de propósito para prosseguir com aquilo que aprenderam. Aí a educação dos pensamentos. A verdadeira disciplina, irmão, da vida é composta de pequenos fatos. A educação dos pensamentos é essencial. A educação do coração, o controle dos pensamentos, em cooperação com o Espírito Santo, levarão ao controle das palavras. Isso é verdadeira sabedoria e assegurará a calma mental. Contentamento e paz. Haverá alegria na contemplação das riquezas da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Está entendendo a mensagem, varão? Queridos irmãos, os pensamentos corretos não vêm naturalmente. Há uma importante obra diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos não nos vêm naturalmente. Temos de lutar por eles. Nós temos que lutar por eles. Então, viu pensamentos cativos. Se a vida é submetida ao seu controle, o poder da verdade é ilimitado. Os pensamentos são mantidos submissos a Cristo. Do tesouro do coração procedem palavras apropriadas e certas. Nossas palavras, irmão, devem ser especialmente guardadas.
escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, mantém o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor, o que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Você está entendendo a mensagem, irmão? É desse jeito. Irmão, a nossa mente, tem de ser firmemente controlada. Os jovens devem começar cedo a cultivar corretos hábitos de pensamento. Devemos disciplinar a mente e a pensar na direção certa e não permitir que ela demore em coisas más. O salmista exclama: seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face da glória. Senhor, rocha minha e libertador meu. Você crê? Deu glória a Deus bem forte aí. Amém? Queridos irmãos, mas quando Deus, observa bem, mas quando Deus atua no coração por seu Santo Espírito, o ser humano deve cooperar com ele. Os pensamentos precisam ser delimitados, restringidos, impedidos de se concentrar e meditar naquilo que só tende a debilitar e poluir a alma. Está entendendo a mensagem? Mas os pensamentos, irmão, devem ser puros. E as reflexões do coração precisam ser limpas, de modo que as palavras da boca, seja do coração, precisa ser limpa. De modo que as palavras da boca sejam agradáveis ao céu e proveitosas aos que nos odeiam. Você crê? Dê glória a Deus bem forte. É desse jeito. Queridos irmãos, Cristo disse aos fariseus, observa bem, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. É isso aí. Entendeu? É desse jeito. Pecados abertos, irmão, manifestam pensamentos latentes. O que é pecados abertos? Manifestam pensamentos latentes. Irmão, o período de tentação sobre a qual talvez uma pessoa caia em um pecado ofensivo não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve, irmão, ou torna manifesto aquilo que estava oculto e latente do coração. Um homem é assim como são seus pensamentos, porque do coração procede as fontes da vida. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. É desse jeito. Obrigação de controlar os pensamentos. Irmão, no Sermão do Monte, Cristo apresentou aos discípulos os princípios de vastos alcances da lei de Deus. Ele ensinou os seus ouvintes que a lei é transgredida pelos pensamentos antes que o mau desejo realmente seja posto em prática. Temos, irmão, a obrigação de controlar os pensamentos e de sujeitá-lo à lei de Deus e às nobres
faculdades da mente foram dadas pelo Senhor para ser em pessoa, para ser empregada nas coisas celestiais. Deus fez abundante provisão para que a pessoa alcance contínuo progresso na vida divina. Por toda parte, Ele colocou instrumentos para nos ajudar a crescer em conhecimento e virtude. Está entendendo a mensagem, varão? Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte, hein? Dá um sorriso. Irmão, a mente disciplinada age sem motivos elevados. A mente natural egoísta é uma vez deixada os seus próprios e maus desejos. Agirá sem motivo elevado, sem referência à glória de Deus ou ao benefício da humanidade. Os pensamentos serão maus e só maus continuamente. O Espírito de Deus produz uma nova vida na pessoa, levando os pensamentos e desejos à obediência da vontade de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, o adversário não pode ler os pensamentos, você sabe disso, né? Ele não pode. Ele ouve, mas não pode adivinhar seus pensamentos, sabia? O adversário da raça humana não tem permissão de ler os pensamentos dos homens, porém é perspicaz, observador e nota as palavras. Registra-se, adapta habilmente suas tentações de modo a se ajustarem ao caso dos que se coloca em seu poder. Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e os sentimentos pecaminosos, não lhe dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado, pois ele não poderia preparar suas especiais tentações para adaptá-o ao caso. Ele não, irmão, mas quantas vezes por sua falta de domínio próprio, professo cristão abre a porta ao adversário. Porque o que ele fala, cuidado, o modo de se falar. O inimigo está ali pronto para te ouvir, para te ajudar a te derrotar. É desse jeito. Irmão, muitos são perturbados por maus pensamentos. Essa é a verdade. Há muitos que são realmente perturbados, é porque pensamentos baixos e vis lhe vêm à mente e não são facilmente expulsos. Satanás tem seus anjos maus à nossa volta. E embora não possam ler os pensamentos dos homens. Você crê, dê um glória a Deus bem forte. É desse jeito. Queridos irmãos, observa de perto suas palavras e atos. Satanás é desse jeito. Aproveita-se das fraquezas e defeitos de caráter que assim se revela, impele suas tentações, onde houver o menor força de resistência. Ele faz mais sugestões. Inspira o pensamento, mudando, sabendo que assim pode levar a pessoa em cativeiro e condenação. Aos que são egoístas mandamos, mudando os avarentos, orgulhosos, críticos, odados, a calúnia, e todos que estão nutrindo erros e defeitos de caráter. Satanás apresenta a condescendência com o próprio eu e desvia a pessoa para o trilho que a Bíblia condena, mas que ele faz parecer atraente. É desse jeito. Para cada classe, de tentação existe remédio. Não somos deixados a lutar com nossas finitas forças contra o próprio eu e nossa pecaminosa natureza. Jesus é um auxiliar poderoso, um apoio sempre presente. A mente tem de ser, irmão, restringida, não se lhe permitindo que vagueie. Deve ser educado e demorar-se sobre a Escritura e temas nobres e elevados, porções das Escrituras.
Mesmo o capítulo inteiro pode ser memorizado para ser repetido quando Satanás ataca com as suas tentações. Quando Satanás quer levar a mente e se deter em coisas terrenas e sensuais, a maneira mais eficaz de lhe resistir é como está escrito. Você crê, dá um glória a Deus bem forte. Queridos irmãos, a única esperança, irmão, é pensar correto. A única esperança é pensar correto. Irmão, precisando de uma constante instituição de enobrecedor poder dos pensamentos puros e da influência perigosa dos pensamentos maus, fixemos nossos pensamentos em coisas santas, seja elas puras e verdadeiras, pois a única segurança para qualquer pessoa está no pensar correto. Devemos usar todos os recursos que Deus nos pôs ao alcance para o governo e cultivo de nosso pensamento. Devemos pôr a mente em harmonia com a mente divina. Sua verdade nos santificará. Corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluia. É desse jeito. Queridos irmãos, demorar o pensamento é coisas frivolas. Devemos esforçar-nos para ter a mente em condição de receber a expressão do Espírito Santo, mas não podem receber luz ampliada aqueles que permitem que seus pensamentos corram constantemente após frivolidades. A mente deve ser provida dos tesouros celestes, com alimento que nos habilite a crescer espiritualmente, preparando-nos para um céu santo. Você crê? Dê glória a Deus bem forte. É muito lindo, né, irmão? É muito forte. A mensagem é um pouco demorada, mas vale a pena, irmão. E cada irmão guardar no coração essas palavras, eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na vida dele. Providência tomada, irmão, para elevar os pensamentos. Deus tomou todas as providências para nossos pensamentos se tornarem puros, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tomou nossa providência para nossos pensamentos tornarem puros. Elevados, né? Aprimorados e imobrecidos, ele não só prometeu purificar-nos de toda injustiça, né? Mas tomou uma real providência para o suprimento da graça, que erguerá nosso pensamento. E ele nos habilitará a apreciar sua santidade. Podemos reconhecer que somos propriedade de Cristo, né? E que devemos, irmão, manifestar ao mundo o seu caráter. Preparados pela graça celestial, tornando-nos revestidos, né, da justiça de Cristo, nas vestes, né, nupciais, somos habilitados para participar da ceia das bodas. Tornamos-nos com Cristo participantes da natureza divina, purificados, aprimorados, elevados, sendo reconhecido como filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro de Jesus Cristo. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte. Afastar-nos do terreno encantado de Satanás. Vocês, irmão, devem conservar, se afastar do terreno encantado de Satanás e não permitir que a mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo, pode e deve ser feliz, adquirir hábito de domínio próprio, até seus pensamentos devem ser levados em sujeição à vontade de Deus, né? A vontade de Deus. E seus sentimentos sob o domínio de razão e da religião, sua imaginação não lhe foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada de acordo com a sua vontade, sem nenhum esforço para restringir ou disciplinar. Se os pensamentos forem maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e os sentimentos combinados
constitui o caráter moral, qual julga que, como cristão, não lhe é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, vocês são levados sob a influência dos anjos maus e convida a presença e o domínio dele. Se derem atenção às suas expressões e permitirem que os pensamentos sigam ao rumo da suspeita, da dúvida, dos elementos, vocês se acharão, então, entre e mais infeliz dos mortais, a sua vida se demonstrará um fracasso. Entendeu agora? Então afasta-nos do terreno encantado de Satanás. Muita proposta que o inimigo faz. O perigo de construir fantasias. Irmão, você deve dominar seus pensamentos. Isso não será tarefa fácil, se entende? Não conseguirá ser constante o mesmo árduo. Entendeu? Esforço, no entanto, Deus exige isso de você. É um dever que reposa sobre todo ser responsável. Você é responsável perante Deus, pelos seus pensamentos, né? Se condescender com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assunto impuro, será um certo sentido. Tão ocupada perante ele, como se seus pensamentos fossem levados à ação. Irmão, tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Você crê? Dá glória a Deus, bem forte. Sonhar e construir fantasias dia e noite são hábitos maus, excessivamente perigosos, uma vez estabelecidos e quase impossível desfazê-los. E dirigir o pensamento para temas puros, santos e elevados, você deve tornar-se fiel sentinela de seus olhos, ouvidos e todo sentido. Se quiser dominar a mente e pedir que vãs vão ao corrupto, pensamento lhe manchem o caráter. Só o poder da graça pode realizar essa tal desejável obra. Você é fraca nesse sentido. Substituir o mal pelo bom. Irmão, os pais podem escolher, se os quiserem, se a mente dos filhos se cheiram de pensamentos e sentimentos puros e santos. Mas seus gostos precisam ser disciplinados e educados com maior cuidado, tá, irmão? Com maior cuidado, tá? Viu? Precisa começar cedo e desdobrar a escritura diante das mentes e desenvolvimento de seus filhos, a fim de que formem os devidos hábitos, tá? E gostos. Os elementos do mal não podem ser exterminados e não ser pela introdução de alimento para pensamentos puros e sólidos. Enviar pensamento negativo. Irmão, enviar pensamento negativo. Como nós não pertencemos a nós mesmos, visto como fomos comprados por bom preço e dever de todo que professa ser cristão e manter seus pensamentos sob o controle da razão. É impor-se o dever de ser bem-humorado e feliz, por amarga que seja a causa de sua tristeza. Ele deve cultivar um espírito de repouso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um espírito de repouso e quietude em Deus. O repouso que há em Cristo Jesus, a paz de Cristo, glória a Deus, qual preciosa é salutar sua influência, qual calmante, entendeu? Para o Espírito Santo, entendeu? Opresso, né? Por escura que seja sua perspectiva, que ele nutra, irmão, um pensamento positivo, ao passo que coisa alguma, entendeu? Que coisa alguma se ganha pelo desânimo, muito por ele se perde. Ao passo que o bom ânimo e uma alma, resignação, a paz, tornarão outros felizes e saudáveis. Ao mesmo tempo serão de maior benefício, irmão. Viu? Benefício a si mesmo, a tristeza e o falar,
entendeu? Em coisas desagradáveis, e o mesmo que animar cena desagradável, trazendo sobre si o efeito ruim. Deus quer que esquecemos tudo isso. Não olhar para baixo, mas para cima. Para cima. Pense nas coisas do alto, mas não nas coisas do baixo. Você está entendendo? Dá um glória a Deus bem forte. Hein? Perigo de demorar o pensamento em coisas terrenas. Se seus pensamentos, planos e desígnios são todos dirigidos para o cúmulo de coisas terrenas, a ansiedade, o estudo, os seus interesses os centralizarão todo no mundo, as atrações celestiais perderão sua beleza. Seu coração estará com seu tesouro, vocês não terão tempo para devotar o estudo da Escritura e fervorosa oração para que possa escapar dos ardes de Satanás. Mudar os hábitos do pensamento. Irmão, quando a mente tem se deditam unicamente em coisas terrenas, meu Deus, é difícil mudar o hábito de pensamento, o que os olhos vê, os ouvidos ouvem. Tão frequentemente atrai atenção e observa interesse. Entretanto, se quisermos entrar na cidade de Deus e contemplar a Jesus e sua glória, temos de acostumar-nos a contemplá-lo aqui com os olhos da fé. As palavras e o caráter de Cristo deve ser muitas vezes o assunto de nosso pensamento e nossa conversação. A cada dia, algum tempo deve ser especialmente dedicado a uma devota meditação sobre esses temas sagrados. Irmão, um grau mais alto do pensamento, observa bem. O homem se rebelou-se contra Deus e desde então sempre se tem esforçado em montar seu esquema de agir, como lhe aprovesse para conseguir o êxito em segurar a felicidade. Contudo, toda vez que ele procurou preencher o sentido com qualquer outro objetivo, senão Deus decepcionou-se. Precisa haver um grau mais alto de pensamento, uma espécie de estudo completamente mais elevado e objetivo mais alto do que tiver até aqui. Irmão, as desordens, a imperfeição das palavras e do caráter pode ser restaurada unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele pois deve ser objeto de sua contemplação e tema de sua conversação. Vocês devem ter um exercício de pensamento e ação absolutamente mais elevado, se quiserem compreender o grande plano da redenção. Lei do pensamento e sentimento. Uma lei da natureza, irmão, que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes damos a expressão, o passo que as palavras expressam, pensamentos também, verdade que estas, este segue aquelas. Ramo do caráter íntegro. A vida cristã se manifestará por pensamento cristão, palavras, conduta cristã, a em Cristo divina integridade de caráter. Nova dotação, irmão, de poder. Os que consagra a Deus de corpo, mente, o Espírito purificado, seus pensamentos pela obediência e lei divina receberão continuamente nova dotação de poder físico e mental. Se o coração iniciará por Deus, haverá favorosa oração, suplicando clara percepção para discernir a missão e a obra do Espírito Santo. Não somos nós que devemos usar o Espírito Santo, mas ele que nos deve usar, moldando-nos e dando a forma a cada habilidade. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte. Então, irmão, é desse jeito. Então, isso é o hábito de pensamento. Se você não controlar o seu pensamento, se você vai pensar em coisas más, só vai se dar mal. Se for pensar só em coisas boas, no bem, só vai se dar bem. É desse jeito. Então, se você não tiver controle dos seus pensamentos, viu? Então, você tem que controlar os seus pensamentos, suas emoções,
E assim vai, entendeu? Então esse aqui é o hábito de pensamento. Hoje nós falamos do poder para escolher o assunto do pensamento, falamos do requer esforço pessoal e precisam ser educados. O pensamento seja educado, né? Educação do pensamento, nós falamos, o pensamento correto não vem naturalmente, o pensamento cativo, a mente tem de ser firmemente controlada, é desse jeito. Amém? E aqui termina a minha mensagem de hoje. Queridos irmãos, eu agradeço por essa rica oportunidade. Daquele que assistiu a mensagem, guarde no coração, deixa Deus trabalhar na sua vida. Não importa se a mensagem foi cumprida, mas foi um tema que muitas vezes você não vê essa pregação na igreja, você não vê, você precisa ver. Tem muita gente que precisa ouvir a verdade na igreja. Tem muita coisa que as pessoas estão vendo as coisas, sempre aquela mesma coisa, vai na igreja, volta, mas muitas vezes não entende nem o que o pastor falou. É desse jeito, então precisa saber a verdade. Então eu falei, compartilha, irmão, compartilha com os outros irmãos a mensagem, entendeu? Se quiser, entra comigo ali no YouTube também, que eu estou lá no YouTube também, meu canal é Profeta Ezequias, né? Vai lá, toca no sininho, dá um like lá, compartilha, é desse jeito, só isso aí, tá, irmão? Compartilha a palavra de Deus, isso que é importante. Eu não tô aqui para ganhar visualização, nem para me mostrar que eu sei pregar, que eu sei cantar. Eu tô aqui para ganhar alma para Jesus. Eu tô aqui evangelizando para o Brasil e o mundo. Aquele que quiser aceitar Jesus, aceita com o coração. Jesus está de braços abertos esperando você. Entendeu? Agora, se não quiser, você tem duas opções, sim ou não. Amém? Queridos irmãos, a cada dia, a cada instante, novos caminhos de Jesus Cristo. Né? Eu desejo para vocês uma ótima, boa noite de sono. Né? Que amanhã será outro dia, se Deus permitir, nós vamos estar amanhã novamente falando, continuando na palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Jesus amou vocês e nós está vendo. Amém? Fiquem na paz.